No capítulo 9 e último capítulo, agora vai se falar do resgate desses espíritos, não só de Mário, mas de aquele grupo gigantesco de gente que estava dentro daquele abismo, né? O homem, ele fala, que era Cascavel, à sua frente sumiu, e o silêncio tomou conta do abismo, e o pranto começou a surgir em muitos pontos. Como por encanto surgiram cobras negras, e a provação se iniciou. E aí, gente, o que essas cobras negras vieram fazer? Usaram de todos os argumentos para tentar fazer com que eles escolhessem o caminho das trevas, que é um caminho mais curto e aparentemente mais fácil, né? E quando as cobras negras falhavam em convencê-los, vinha o castigo. E eles foram muito castigados com veneno, com mordidas venenosas, né? E a loucura e o pânico se instalou naquele meio. Mas certo dia ou noite, porque eles perderam a noção de tempo, alguém surgiu no abismo e as cobras negras sumiram como que por encanto. Ele fala, eu não podia ver quase nada porque estava quase cego, mas vi uma luz azul muito intensa que se irradiava de um ser luminoso que acabara de chegar. Pouco a pouco os gritos foram cessando e somente os gemidos de dor se faziam ouvir. O tempo passava e nada se alterava. O ser iluminado não saía do seu lugar, ficava lá, observando. Mara ainda fala, hoje eu sei que aquela entidade muito luminosa que estava velando por nós, enquanto Deus não enviava seu socorro final, era o alívio protetor. Ele já havia nos enviado. Então veio o momento do resgate libertador. Um grupo enorme de espíritos luminosos chegou ao nosso abismo e começou a cuidar de todos os seus habitantes. Eu fiquei observando a movimentação e de meus olhos quase cegos, lágrimas jorravam. Em dado instante, o tal Sete Guizos veio para perto de mim e falou, como vai, executor? Ele falou, estou pior do que da última vez, Sete Guizos. Eu não penso assim. Você suportou sua prova final. E agora é tudo uma questão de tempo. Então, o Mário pergunta, quem são os socorristas que vêm nos auxiliar? Ele fala, são socorristas que atuam a partir da crosta terrestre. Já visto, executor. É hora de levarmos aqueles que já receberam os primeiros socorros. Voltaremos amanhã à noite, porque eles não conseguem chegar lá e recolher tudo de uma vez. Eles vão recolhendo os que estão menos deteriorados, né? Que eles conseguem recuperar mais para encaminhar, porque eles estão lá embaixo, para trazer para a crosta. É um esforço também para esse grupo de socorro, né? Então, quando ele fala, quando eu consegui vê-los, aí no outro dia, ele fala, quando eu consegui ver o grupo, eu me assustei. Vi entre eles justamente aquele que eu jurara arrancar da carne e fazê-lo meu escravo. Sim, meu amigo, Rubens, era você mesmo que estava no meio deles. Vi, aí o Mário contando, porque o livro é o Mário contando para o Rubens Saraceni, né? Vi vários dos que o protegiam à direita. Eu os conhecia dos tempos em que vigiava seus passos, na chance, esperando uma chance de executá-lo. Vi os lanceiros vestidos com suas couraças. Vi mulheres de branco, os índios e os negros. Temia que me visse, que viesse a me denunciar e que me deixasse abandonado ali para sempre. Pouco a pouco chegaram até nós, e eu vi como um de seus protetores usava sua energia vibratória para energizar os mais atingidos pelo castigo. Ele, prestem atenção, ele, o protetor, lá em sonho, gente, eles estão falando aqui, o Rubens fazia desdobramento em sonho e ia acudir esses espíritos com o seu grupo, tanto da esquerda quanto da direita,
ia lá nesses lugares socorrer esses espíritos em sonho, tá? Então, o que que acontece? Desdobrado, fora do corpo, esse espírito incorporava no Rubens para que tocasse o mental daqueles que estavam caídos à sua frente. De imediato, o atingido por aquela descarga energética luminosa se acalmava e parava de gemer de dor. Pausa aí, gente. Eu já falei para vocês há muito tempo já, uns vídeos talvez dos mais antigos. Um dia vocês me perguntaram, vocês falaram assim: do outro lado, a gente é médium? Depois que morre, a gente é médium? Eu falo, sim. E aí a avó veio, e assim, o que ela me deu uma coisa ilustrativa. Ilustrativa não, ela falou e foi tão bonitinho, eu entendi bem certinho. Ela falou, filha, aqui desse lado, onde eu tô, eu também tenho meus guias, os meus protetores que estão acima de mim. E para me comunicar, para conversar com eles, eu também preciso de mediunidade, preciso recebê-los. Eu falei, nossa, esse negócio não tem fim. Tem sempre um véu dividindo a gente com outro plano, não importa em que plano a gente esteja. Mas a avó falou, sim, filho, então a gente continua médium do lado de lá. E aí, eu já tive uma experiência dessa, mas assim, há muitos anos atrás, eu devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, eu me vi naquela situação, eu lembro claramente, e assim, eu sei que não era sonho, porque era diferente, a gente tem a sensação quando as coisas não são sonho, e sim uma projeção, um desdobramento. E eu estava numa casa, num lugar, num trabalho que era feito numa mesa, como se fosse uma mesa branca, e, e eu incorporava um preto velho. Eu não tinha nem ideia, gente, eu não tinha nem ideia, nem conhecimento nenhum de Umbanda, mas nunca. Nem, eu era kardecista, roxa. E aquele sonho ficou na minha... Que é um sonho, não, que era um desdobramento, eu tive a lembrança e aquilo ficou. Então, fora do corpo, eu recebi um outro espírito. E aqui o Rubens Saraceni está falando a mesma coisa. Fora do corpo, em desdobramento, nós vamos tratar desse assunto depois, tá? Em desdobramento, o espírito de Rubens recebia e incorporava seus protetores para poder fazer o auxílio energético daqueles que estavam destruídos em seus perispíritos, né? Então, olha só, Deus, ele continua, numa prova inconteste de seu poder, nos fazia ver que aquele que nós mais odiamos é quem se dignou a nos estender a sua mão. Mas caso deixemos de odiá-lo, olha a lição. Então, o único ser, a única alma que se sujeitou a descer naquele buraco, aquele abismo negro e nojento, que eles estavam esquecidos, foi justamente quem eles tentavam atacar. Detalhe, aquele abismo e outros semelhantes, que existiam outros, estavam cheios de espíritos que haviam atacado Rubens Saraceni. Ah, é, meu amigo, é bem assim. É o tapa na cara da lei divina que nos... Ai, tá bom, entendi, né? E aí, o tal Sete Guizos veio até onde estava e cumprimentou-me. Ele falou, como vai, executor? Ele falou, ah, agora eu tô melhor que da última vez, Sete Guizos. Eu falei, ah, que bom. Aí, Mário pergunta, mas por que justamente ele? Ele fala, eu não te disse que todos sofreriam a transformação por o odiarem? Ele fala assim, pois agora serão auxiliados pelos que combateram e tentaram destruir. Ainda terá outras surpresas, executor. Olha agora. Pois você está vendo aquele buraco negro nas costas dele? Então, no perispírito do Rubens tinha um buraco negro. Foi vocês que o fizeram quando o deixaram tuberculoso, lembra-se? Ele fala, sim. Ele fala, mas e os outros buracos em seu corpo espiritual? Ah, ele fala, outros, que já foram levados ou que ainda serão. E os fizeram com ataques vingativos.
Ele falou, ai meu Deus, espero que ele nos perdoe. Ele falou, eles não sabem que foram vocês, o Rubens, né, não sabe que foram vocês que o atingiram. Ele falou, meu Deus, então que Deus me perdoe. Ele fala, aí ele se virou, o Sete Guizos se virou para a feiticeira e perguntou, e agora, como é que vai ser? É o seu momento, Laís. Ele falou, como assim, Sete Guizos? Ué, aquele que você tanto perseguiu foi o único que aceitou a vir retirá-lo desse inferno. E aí, o Rubens chegou, se aproximou de nós e olhou para cada um. Atrás dele estava um homem negro que o tal Sete Guizos dizia ter contas a ajustar. Então ele perguntei, ele falou, mas você falou um dia que tinha contas para ajustar com ele? E agora está auxiliando ele? O Sete Guizos diz assim, ó, você me perguntou que tipo de contas eram? Eu falei, não. Ele falou, pois devia, porque as contas que eu tenho para ajustar são as que eu devo para ele. Vocês lembram quem que é esse negro? Ele não fala aqui, mas é o João de Minas. Vocês desconfiam quem que é essa Cascavel, né? É o amigo Cascavel. Lembra do amigo Cascavel? Executor que matou os filhos de João de Minas? Então ele tinha contas a acertar com aquele homem. Muito ele devia. E aí, aquele que nós havíamos tentado destruir tocou em nossos mentais. Ele e o tal negro, pois os dois formavam um só naquele momento. Eu senti um imenso alívio das minhas dores, e o mesmo aconteceu com Laís, minha esposa, Vitor e Priscila. Priscila então começou a chorar convulsivamente. Ela reconheceu o espírito à sua frente e ficou com medo de ser castigada. Eu via tudo com admiração, e Priscila, num processo de absorção da irradiação do Rubens, só de abraçar o Rubens, incorporado do João de Mina, se refez completamente, instantaneamente. Todo o seu corpo espiritual voltava a ficar como quando ela vivia na carne. Os ferimentos, as inflamações, rasgos, cortes cicatrizavam e o corpo voltava a ficar perfeito. Era uma troca de luz e energia impressionante. Priscila o abraçava e absorvia toda a sua luz dourada, deixando-o sem brilho algum. Suga mesmo, precisa. O negro atrás dele chamou o tal Sete Guizos e falou: leve-o ao corpo imediatamente, senão logo será tarde. Agora vocês entendem, meus filhos, isso agora é muito sério. O que a gente, eu vou até dar uma pausa aqui, porque ele trata de um assunto muito importante. Os mentores incorporados no nosso corpo ou no nosso corpo espiritual, como é no caso do livro, eles atuam, mas a nossa energia, dependendo do atendimento, ela é cedida nos atendimentos, assim como aconteceu com o Rubens agora, para poder recompor o espírito de Priscila. Naquele abraço, ele ficou sem brilho. Então, Cascavel falou, não, 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 leva ele para o corpo, ele precisa se refazer. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos aos preceitos. Muito atentos. Porque o preceito, gente, ele é para você, não é só para você ter uma incorporação melhor, não. Pra você conversar, ficar trocando figurinha. Não sei o que vocês acham que os guias vêm fazer aqui, gente. Eles precisam da nossa energia, então a gente tem que estar com a energia boa, limpa, sem bebida, sem droga, sem sexo, misturado com a energia do outro. Entende? Não que a energia do sexo é suja, mas ela mistura a energia de um outro terceiro na relação que é só para ser você e o guia. Eu preciso estar com esses preceitos em dia. É por isso que eu falo no dia da gira. Para vocês não chegarem lá esbaforidos 5 minutos antes da gira. Para vocês darem um tempo, para vocês se acalmarem, se recomporem, se concentrarem, porque o trabalho é pesado. Pesado de que jeito? Gente, pode estar tudo lindo. Ai, vem as iabás, aquela coisa mais maravilhosa. Ai, que perfeito. Não, meu amigo, é pesado.
Porque a nossa energia é parte daquilo sai de nós. E nós temos que estar com o canal aberto para poder receber de volta. Ei, mãe. Estão entendendo? Ah, e por isso que eu saio da gira cansado? É um dos motivos que sai da gira cansado, com dor de cabeça, lascado. Você tem que estar bem fisicamente para chegar na gira, porque você vai ceder muita energia e os nossos guias vêm dar a energia deles, que não é a mesma coisa. A nossa energia é energia animal e é uma energia tão preciosa que eles, inclusive, usam para o benefício tanto deles, dos nossos guias, como de terceiros que eles vão atender. Então, nós recebemos o axé, a energia, a força deles, mas não é igual à nossa. Conseguem entender isso, meus filhos? Então, vocês estão vendo aqui uma parte, lógico, que é em desdobramento do outro lado, mas o princípio do trabalho mediúnico é muito parecido. Então, venham para a gira bem. Não é bem de, ai, tô com uma angústia. Não, gente, se você estou com uma angústia, vocês sabem o que que é, né? Já cansei de explicar. Tô com angústia, ó, é influência, aí, gente, os obsessores não querem que você vá para o terreiro para você não melhorar, sabe assim? É o povo que você precisa levar para o terreiro que está com você, que eles não querem ir, e assim por diante. É um X aí de situações que podem advir dessa angústia de ir para o terreiro, né? Taquicardia, palpitação, pois passa tudo quando está na gira. Mas você precisa estar bem fisicamente. Tanto que os filhos, não tá bem? Não recebo. Pedi, inclusive, né? Então, desobedi. Não precisa incorporar, porque a incorporação demanda a nossa energia animal, a nossa energia anímica. Inclusive, eu falei do choque anímico quando falei na puxada ou no transporte. Entende? É disso que a gente está falando, tá? E aí, ele fala, ele vai para o corpo, ele falou, ó, vou ter que levar ele para o corpo, senão ele vai sentir muito. E aí, outro socorrista levou a Priscila, através da volatização, e os sete guizos o levou consigo. Então, os sete guizos que conduziu o Rubens de volta ao corpo. Ele fala, quanto a mim, eu tive que esperar mais pela sua volta, um outro dia, pois ele estava tão destruído em seu corpo mental, eu, né, Mário, estava tão destruído em meu mental, que acharam melhor deixar-me até que pudessem energizar meu corpo espiritual com a energia do Rubens, quando ele estivesse bem mais forte. E na noite seguinte, Rubens, ele falando, você voltou e o processo se reiniciou. Nós fomos os últimos a serem energizados e depois socorridos e levados a um abrigo espiritual na crosta. Dias depois, fomos levados à sua casa, casa do Rubens, e lá fomos submetidos ao processo curador da luz branca. O Rubens fazia trabalho de cura também. Agora, quando eu falo para vocês, eu já conversei isso com o vô, trabalho de cura, ele precisa ser um trabalho em um ambiente preparado e diferente daquele que nós temos no giro. Não é só um dia separado, ele tem preparos diferentes, tá? Então, o que o Rubens fazia aqui era um processo de cura com esses espíritos, tá? Então, eles foram lá e incorporados no Rubens. A gente é muito irônico, né? Eles foram incorporados no corpo do Rubens. E lá, do seu corpo, Rubens, retirávamos o magnetismo animal, que é o que eu acabei de falar, o magnetismo animal que nos livrava totalmente das marcas do sofrimento espiritual. O que eu falei? A energia do vivo, ela é diferente, ela tem os seus componentes diferentes de cura no perispírito. Tá? É por isso que a energia do vivo ela é tão importante. É por isso que se rouba a energia de vivo de recém-falecido no cemitério, que ainda resta. Entendeu? Isso é ouro.
do lado de lá. Então ele fala, e aí um espírito incorpora num médium e absorve o seu magnetismo animal. Gente, é exatamente o vídeo que eu fiz sobre choque anímico e puxado. É exatamente isso daqui. Quando consegue incorporar, e às vezes é preciso incorporar. Ah, todo obsessor precisa incorporar? Não. Alguns conseguem ser tratados, afastados, ou seja lá qual o trabalho que precisa ser feito, sem a necessidade de uma puxada. Mas alguns são só com choque anímico que consegue chegar num ponto para ser socorrido e atendido. Entende? Nós tivemos vários, aliás, mesmo que a gente, não, acho que não vai dar tempo de terminar, mas se a gente tiver que avançar um pouquinho, tá, gente? Vocês tenham compreensão para a gente conseguir terminar o livro. Mas é assim, sábado, eu não tenho plena noção, porque o Exu Caveira, ele senta lá, e se ele puder ficar sentado lá, e na dele, ele não quer conversa, né? Mas ele trabalhando lá, conversando, resmungando as coisas dele, e eu ouvia gente caindo no chão e gritando, gente caindo no chão e gritando, gente caindo no chão e gritando, e eu falava, vixe, o trem tá fechando. Mas por quê? Porque era necessário. Ah, então aqueles médicos, gente, vocês não sejam idiota, hein? Pelo amor de Deus, já vocês estão estudando para não ser besta. Aqueles médios que caíram no chão, que receberam, então eles estavam demoniados, estava obsidiado, por isso que caiu no chão, tem que arrancar. Não, né, povo? Pelo amor de Deus. Muitos daqueles obsessores, alguns, inclusive, que não estavam diretamente ligados aos médios, mas que os próprios médios, com seus protetores, conseguem recolher durante o período, são levados na gira para não levar cacetada, mas para levar um choque anímico, acordar para a vida, ou quer dizer, para a morte, no caso. Acorda para conseguir ser socorrido, recolhido, seja lá o que precisar ser feito. Entende? Então foi isso que aconteceu. Eu não vi, eu só ouvi, e era grito e grito e grito. Então tá trabalhando. Não se assustem com isso. Isso precisa ser feito. E o médium tem que estar bem para conseguir fazer isso sem se esgotar energeticamente. Entende? O espírito incorpora no médium e absorve o seu magnetismo animal. Com a irradiação luminosa, tudo é curado de imediato. Cessam as dores, e as dores do mental, que são remorso, vergonha, tristeza, angústia, é necessário um processo, né, com os socorristas, para isso ir cessando aos poucos, com o estudo do espírito e esclarecimento. Então, tanto Priscila quanto Ângela, a esposa dele, que ficaram abraçando o Rubens, receberam aquela energia brilhante e se curaram lá mesmo no abismo. Quanto ao resto, os mestres da luz fizeram com a sabedoria de quem conhece e sabe como fazer. Aí o Rubens pergunta para ele, fala, mas por que você me conta tudo isso, amigo Mário? Ele fala, você se lembra do dia em que eu incorporei você para ser tratado com a sua luz branca? Aí ele fala, sim. Então, amigo Rubens, eu lhe disse naquele dia que quando pudesse ou me fosse possível, eu voltaria e o ajudaria. Não foram essas minhas palavras? Aí Rubens diz, sim. E você deu sinais de que estava por perto outras vezes, anos depois. Ele fala, bem, nessas ocasiões eu já estava auxiliando os seus protetores no trabalho de resgate dos abismos. Ele fala, nossa, mas já não tinha um grupo? Ele fala, não. Hoje nós fomos formando mais grupos socorristas. Aí o Rubens pergunta, e quem que é o chefe do seu grupo? Ele fala, o tal Sete Guizos, Cascavel. Ele fala, acho que o Cascavel já recolheu todas as pedras para compor a sua torre. E no alto dela, ele já acendeu um farol que atinge os abismos transformadores. Dela, ele reconduz a senda luminosa, os que querem trilhar. Aí o Rubens fala, nossa, mas esse camarada é persistente, né? Ele fala, bota persistência nisso. Ele só vai descansar quando estiver em volta da sua torre, alta e iluminada, 77 outros faróis.
Aí o Rubens fala, nossa, isso vai demorar um bocado, né? Ele fala, bom, eu já recolhi várias pedras. Laís, que era feiticeira, um outro tanto. O tal Sete Presas, um outro bem maior que nós. E certamente cada um irá ajudá-lo a ver os 77 faróis iluminando o caminho daqueles que vivem nas trevas da ignorância. Ele fala, ótimo. Mas e quanto a sua esposa na última encarnação? Ele fala, a minha esposa preferiu integrar o grupo original. Ele fala, e Priscila? Priscila, ela integrou um grupo de uma outra conhecida que ela tinha de tempos imemoriais. Ele fala, então ele pede para o Rubens, né? Ele fala, Rubens, quando você estiver do lado de cá, poderei abraçá-lo sem a barreira da carne, como o fazem tantos que vão visitá-los. Ele fala, de onde você acha que chegam aqueles que vêm receber as bênçãos do seu magnetismo e o alívio da sua luz branca? Ele fala dos abismos criados pelos mentais de cada um. E eles saem de lá e os mestres os trazem. O Rubens falou, né? Pensa. Ele fala, do abismo é verdade. Agora, quanto aos que os trazem, são aqueles que um dia foram resgatados ali. E agora eles retornam para buscar outros que já sofreram a ação do guardião da transformação. Então, o que ele está contando? Ele fala que todos aqueles espíritos que odiavam o Rubens, que estavam presos naquele abismo, foram transformados no processo que a gente viu, resgatados, curados, e eles que levam outros espíritos para o Rubens abraçar e curar. Olha isso, que lindo, né? Ele fala, e aí o Rubens fala, mas ele fala, não, mas ele fala, e o Rubens fica sem jeito, ele fala, mas por que tal, né? Ele fala, olha, quem que não gosta de abraçar quem teve a coragem de lhe estender a mão quando estava envolvido na ignorância? Esse é um sinal de amor e de gratidão. Todos sentem-se gratos por terem sido amparados pela corrente inicial e pelo principal elo dessa corrente, que é você. Aí o Rubens fala, não, mas eu não fiz, né? Eu só fiz o que eu podia, só fiz a minha parte. Ele fala, não, você não pode impedir aqueles que começaram a crescer à sua volta. Eles vão te abraçar e vão te amar. Assim como Priscila e a minha ex-esposa quiseram ficar próximas só para ficar te observando. Então, muitos outros sofredores chegam, são entregues aos guardiões e depois ficam a olhá-lo, Rubens, por um tempo. Pois é isso. Se distribui o amor colherá. E é por isso que elas ficam olhando você. Aí ele fala, mas tem um bocado, e ele, Mário, também fala, eu tenho um bocado de espíritos para os quais eu já dei amor, e agora liga-se a mim como forma de gratidão e amor. Então, eu também estou construindo a minha torre. Ou já se esqueceu disso? Aí o Rubens diz para ele, então boa sorte, meu irmão, na construção de sua torre. E que Deus Pai logo possa colocar em seu topo um farol bem iluminante, bem brilhoso. Obrigado, amigo Rubens. Boa sorte para você na construção do seu longo colar de pérolas. Cuide bem de Priscila, porque tenho certeza de que entre as pérolas do seu colar, ela será uma das mais brilhantes. Se assim quiser, assim será, amado mestre. Cego na carne, mas vidente em espíritos. Adeus e até outro dia. Se a gente tivesse a capacidade, um dia a gente tem, ou a possibilidade, a oportunidade de conversar com o obsessor nosso dessa forma, como nesse livro. Isso é uma coisa tão bonita, gente, mas tão bonita. E por mais que seja um livro pesado, sofrido, doído, essa é a história, assim, de final talvez mais feliz. Alguém que queria matar, que levou o Rubens Saraceni à tuberculose na carne, criando um buraco negro nas suas costas, visível no seu perispírito. Todo esse grupo que é grande se tornou um grupo de amor ao Rubens. Eles viram o que eles estavam fazendo. Então,
a gente não se intromete nos assuntos que a gente não sabe, não dá lição de moral em obsessor. Deixe os nossos guias fazerem isso. Não reclamem, só não sintonizem com os obsessores, mas não reclamem. Você não sabe o que você fez, eu não sei o que eu fiz, e tá ótimo. É assim mesmo que deve ser. A lei divina é a lei do esquecimento. E esse grupo de espíritos envolvidos com Rubens teve essa oportunidade linda, maravilhosa, de relatar tudo isso, e ele fez questão de contar para o Rubens. Leiam, no livro ele conta com todas as letras, ele fala, eu fiz questão de contar como eu estava enganado ao te atacar. Entende? Então, reflitam, meus filhos, tenham isso e todos esses ensinamentos, que são muitos em vários pontos e aspectos, coloquem em prática, coloquem na sua vida, lembrem-se de fazer as coisas sem medo, mas com consciência. Não é ameaça. Ai, senão vai acontecer tal coisa. Não é ameaça. É conhecimento e consciência do que as coisas podem acontecer, de como as coisas podem se desdobrar. E a partir daí, provavelmente as nossas atitudes vão sendo modificadas. É para isso que a gente está na Umbanda. Não é para saber nome de guia. Entende? Eu vou fazer um vídeo separado depois sobre isso. As perguntas começaram a se intensificar dos novatos. Vou ter que fazer outro vídeo, tá bom? Mas gravem o exemplo. Semana que vem nós iniciamos um novo livro, né? Não vou dar spoiler, não vou falar, vai ser surpresa. Um tempinho antes eu mando, tá? Final de semana ou na segunda eu mando para vocês o livro, para que vocês comecem a ler junto, tá? E façam, não esqueçam de fazer as perguntas no vídeo, tá? Façam as perguntas no vídeo para que todos possam ler, interagir, inclusive, tá? A resposta de um com o outro, a gente sempre consegue aprender mais em grupo do que sozinho, ligando para mim perguntando, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, que nosso Pai Oxalá possa protegê-los, tá bom?